Algo extraordinário está acontecendo neste exato momento, e a maioria das pessoas nem sequer percebe. Enquanto o mundo segue sua rotina diária, consumido pelas preocupações materiais e pelas distrações desta era, um evento de proporções cósmicas pode ter sido desencadeado. Os céus estão em movimento, as profecias se alinham com uma precisão assombrosa, e os sinais que Jesus Cristo nos advertiu sobre os últimos tempos estão se manifestando diante dos nossos olhos. Se você sente em seu espírito que algo grandioso e definitivo está por vir, você não está enganado. Hoje, mergulharemos nas profundezas das Escrituras para investigar uma questão que tem despertado os corações mais sensíveis ao mover do Espírito Santo. Será que o primeiro selo do Apocalipse já foi aberto? Enquanto caminhamos juntos nesta jornada de revelação, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 2, o apóstolo João descreve uma visão que tem intrigado teólogos e estudiosos das profecias por quase 2000 anos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: Vem! E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Esta não é uma visão comum. Este é o início do desenrolar do plano divino para os últimos dias da história humana como a conhecemos. O Cordeiro mencionado por João é Jesus Cristo, o único digno de abrir os selos que revelam os juízos e eventos finais da Terra. Mas quem é este cavaleiro do cavalo branco? E por que sua identidade é tão crucial para compreendermos o tempo profético em que vivemos? Durante séculos, os intérpretes das Escrituras têm debatido intensamente sobre a identidade deste primeiro cavaleiro. Alguns afirmam que se trata do próprio Cristo em sua segunda vinda, baseando-se na descrição do cavalo branco e da coroa. Outros, porém, observando o contexto dos selos seguintes que trazem guerra, fome e morte, argumentam que este primeiro cavaleiro representa algo muito mais sombrio: a chegada do Anticristo ou um sistema de engano mundial que seduzirá as nações. A chave para compreendermos esta revelação está no simbolismo cuidadosamente escolhido por Deus. O cavaleiro tem um arco, mas não há menção de flechas. Isso sugere conquista sem guerra direta, domínio através de meios não militares. Ele recebe uma coroa, indicando autoridade e reconhecimento mundial. E ele sai vencendo e para vencer, uma expressão que denota um processo contínuo de conquista e expansão de influência. Agora, transportemos nossa atenção para os dias atuais. Vivemos em uma era sem precedentes na história humana. Pela primeira vez, temos a capacidade tecnológica de conectar instantaneamente cada pessoa do planeta. Sistemas de comunicação global, redes sociais, inteligência artificial e plataformas digitais criaram uma teia de influência que pode moldar pensamentos, comportamentos e decisões de bilhões de pessoas simultaneamente. Observem como as profecias bíblicas sobre os últimos tempos começam a fazer um sentido impressionante quando as alinhamos com nossa realidade atual. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, o profeta é instruído: Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Que descrição mais precisa poderia existir para nossa era de viagens supersônicas e explosão do conhecimento científico? O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, profetizou sobre os tempos trabalhosos dos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Será que precisamos de mais evidências de que estamos vivendo exatamente nesses tempos descritos pelo apóstolo? A degradação moral, a inversão de valores, a exaltação do individualismo extremo, a proliferação de falsos ensinos e a apostasia dentro das próprias igrejas são realidades inegáveis do nosso tempo. Mas voltemos ao nosso cavaleiro do primeiro selo. Se ele representa um sistema de engano global ou mesmo a manifestação inicial do homem da iniquidade mencionado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, então devemos estar extremamente vigilantes aos sinais de sua manifestação. Este cavaleiro não vem com espada, mas com arco. Ele conquista não através da força bruta,
mas através da sedução, do engano sutil, da promessa de paz e prosperidade. Em nossa geração, testemunhamos o surgimento de lideranças mundiais que prometem unidade global, paz através de tratados e acordos internacionais, e soluções para os problemas da humanidade através de organizações supranacionais. Vemos a emergência de sistemas econômicos globalizados onde uma única decisão pode afetar bilhões de pessoas instantaneamente. Observamos o desenvolvimento de tecnologias que podem monitorar, rastrear e influenciar comportamentos em escala planetária. O profeta Daniel, em sua visão registrada no capítulo 7, versículos 23 a 25, descreve o quarto reino dos últimos tempos. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E, quanto aos 10 chifres, daquele reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este reino final será diferente de todos os anteriores. Não será apenas uma potência regional ou nacional, mas um sistema global que devorará toda a terra. E seu líder será alguém que se levantará com palavras persuasivas, mudando leis e até mesmo tentando alterar a percepção do tempo e das ordenanças divinas. Irmãos, quando observamos o cenário mundial atual, como podemos ignorar os paralelos assombrosos com essas profecias? Estamos testemunhando tentativas sistemáticas de redefinir conceitos fundamentais estabelecidos por Deus desde a criação. Vemos esforços coordenados para alterar a compreensão bíblica sobre família, gênero, moralidade e até mesmo sobre a própria natureza humana. O Senhor Jesus, em sua profecia registrada em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 8, advertiu seus discípulos sobre os sinais que precederiam sua segunda vinda: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assombreis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Observem a sequência profética que Jesus estabeleceu. Primeiro, o engano religioso e espiritual. Depois, guerras e conflitos, em seguida, fomes, pestilências e catástrofes naturais. Essa sequência corresponde exatamente à ordem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, montado no cavalo branco, representa o grande engano que antecede todos os demais juízos. Nos últimos anos, temos testemunhado uma proliferação sem precedentes de movimentos espirituais que distorcem a verdade bíblica. Falsos profetas e mestres enganadores têm surgido em todos os cantos da terra, prometendo revelações especiais, prosperity sem santificação, e caminhos alternativos para a salvação. Muitos destes vêm em nome de Cristo, mas negam os fundamentos essenciais da fé cristã. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículos 1 a 3, profetizou sobre esta realidade: assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fictícias. Esta profecia não é apenas uma advertência para o futuro, ela é uma realidade presente em nossos dias. Quantos líderes religiosos têm transformado o evangelho em um negócio lucrativo, vendendo bênçãos, prometendo milagres em troca de ofertas, e distorcendo a palavra de Deus para satisfazer os desejos carnais das multidões? Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. O primeiro selo pode representar não apenas o surgimento de falsos líderes religiosos, mas a manifestação de um sistema global de engano que preparará o caminho para a revelação final do Anticristo. Este sistema opera através de várias frentes: cultural, política, econômica e espiritual. Na esfera cultural, vemos a promoção agressiva de ideologias que contradizem diretamente os princípios bíblicos. Valores que foram considerados sagrados por milênios estão sendo ridicularizados e descartados em nome do progresso e da tolerância. A família tradicional está sob ataque sistemático, a identidade de gênero está sendo redefinida arbitrariamente, e a própria noção de verdade absoluta está sendo relativizada.
Politicamente, observamos o surgimento de movimentos globalistas que prometem resolver os problemas da humanidade através da unificação mundial sob um governo central. Estas ideologias apresentam-se como compassivas e progressistas, mas na realidade, buscam concentrar poder e controle nas mãos de uma elite mundial. Economicamente, estamos testemunhando a emergência de sistemas financeiros digitais que podem facilmente evoluir para o sistema de marca da besta descrito em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A tecnologia necessária para implementar tal sistema já existe. Temos cartões de débito e crédito, sistemas de pagamento digital, moedas virtuais, e até mesmo implantes subcutâneos que podem armazenar informações financeiras e pessoais. O que antes parecia ficção científica agora é realidade comercial. Espiritualmente, estamos presenciando um movimento ecumênico global que busca unificar todas as religiões sob uma única umbrella espiritual. Este movimento apresenta-se como promotor da paz e da harmonia, mas na realidade, dilui e compromete as verdades fundamentais do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 3 a 4, advertiu sobre este tipo de engano, pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A promessa de paz e segurança será o slogan do sistema do primeiro cavaleiro. Ele promete resolver todos os conflitos, acabar com a pobreza, estabelecer justiça social, e criar um mundo utópico. Mas por trás dessas promessas atrativas está um plano sinistro de domínio e controle absoluto. Então, voltando à nossa pergunta central, o primeiro selo já foi aberto? Embora não possamos afirmar categoricamente uma data específica, pois somente Deus conhece os tempos e as estações conforme nos ensina Atos capítulo 1 versículo 7, os sinais são inequívocos de que estamos vivendo nos últimos dias desta era. O que devemos fazer com essa revelação? Primeiro, devemos estar vigilantes e sóbrios, como nos exorta 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Segundo, devemos nos santificar e purificar nossas vidas, pois não sabemos o dia nem a hora da volta do Senhor. Como nos ensina 1 João capítulo 3 versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Terceiro, devemos ser testemunhas fiéis do Evangelho, pois o tempo é curto e as almas preciosas estão perecendo. Jesus nos ordenou em Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quarto, devemos nos congregar ainda mais, fortalecendo nossos laços de comunhão cristã, pois Hebreus capítulo 10 versículo 25 nos adverte, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quinto, devemos orar constantemente, buscando a face de Deus e intercedendo pela Igreja, pelas nações, e pela vinda do reino de Deus. Como nos ensinou o Senhor Jesus em Lucas capítulo 21 versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A história está chegando ao seu clímax profético. Os eventos que os profetas antigos viram em visões estão se desenrolando diante dos nossos olhos. O primeiro cavaleiro pode já estar cavalgando pela terra, preparando o caminho para os demais juízos que virão. Mas para aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor, não há motivo para desespero ou medo. Nossa redenção se aproxima. Como nos consola Lucas capítulo 21 versículos 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O Senhor Jesus prometeu em João capítulo 14 versículos 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta promessa permanece firme e verdadeira.
Em meio ao caos e à confusão dos últimos tempos, temos a esperança bendita da volta do Senhor Jesus. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória para buscar sua igreja e estabelecer seu reino eterno de justiça e paz. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, devemos viver como pessoas que conhecem os tempos e as estações. Não podemos ser ingênuos ou negligentes diante dos sinais proféticos que se cumprem ao nosso redor. Devemos ser como os filhos de Issacar, mencionados em 1 Crônicas capítulo 12 versículo 32, que tinham entendimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma missão urgente nestes últimos dias. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, preservando a verdade e iluminando as trevas com a glória do Evangelho. Somos embaixadores de Cristo, reconciliando o mundo com Deus através da mensagem da cruz. Não podemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme nos exorta Romanos capítulo 12 versículo 2. O primeiro selo pode ter sido aberto, mas nossa fé e esperança estão firmadas na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e nele todas as coisas subsistem. Amados irmãos, se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para a urgência dos tempos em que vivemos, peço que demonstrem sua gratidão com um like, compartilhem essa luz com seus familiares e amigos, e inscrevam-se em nosso canal para continuarmos desvendando juntos os mistérios divinos revelados nas Escrituras. Se o Senhor tocou seu coração durante esta mensagem e você sente o desejo de contribuir com este ministério que busca proclamar a verdade bíblica sem compromissos, deixe um valeu demais nos comentários. Se realmente quiser ajudar de coração, sua contribuição de fé será uma bênção para alcançarmos ainda mais vidas com a palavra de Deus. Mas lembre-se, faça apenas se for do seu coração, pois Deus ama ao que dá com alegria. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe grandemente e os guarde até o dia da nossa redenção final. Amém.